Olá, bom dia! Vamos iniciar nossa aula de História. Hoje vamos começar lá na nossa página de número 19, tá? Do livro didático, onde vamos dar introdução ao novo conteúdo do capítulo 4, que é Escrita, Registro e Expressão do Conhecimento Humano. Nesse capítulo você vai estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações elas eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir esses registros, tá? Então vamos lá, na página 20, nós vamos começar com uma informação que diz assim: no cotidiano, nós podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras, em propagandas, embalagens, noticiários, livros, jornais, revistas, enfim, a lista é longa. Você sabe como eram as formas escritas do passado? Como chegamos às formas de escrever da atualidade? Então tudo isso nós vamos descobrir ao longo do estudo nesse capítulo de número 4. Vamos para a seção Diga aí. Você sabia que, antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos, que são chamados pictogramas? Você sabia disso? Então, observe estas imagens que estão abaixo, que elas representam pictogramas sumérios criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Então você vai meio que por indução, tá? Você vai observar essas imagens e vai ver as palavras que estão selecionadas aqui abaixo. As palavras são boi, cabeça, pássaro, peixe, grãos e água. E você vai tentar identificar essas palavras a partir desses pictogramas, que são esses registros, né, esses desenhos que simbolizavam algumas palavras. Na questão número 2, você vai usar os mesmos pictogramas para formar uma frase, tá? Use sua criatividade e preencha todos esses 6 quadradinhos que estão aí na questão de número 2. Agora você vai pedir a um colega que interprete a frase que você formou. Então, essa parte da atividade nós vamos realizar lá na sala virtual, tá bom? Você vai mostrar para os colegas e aí eles vão tentar interpretar a sua frase. E depois, a frase foi decifrada exatamente da maneira como você a criou? Isso também nós vamos ver lá na sala virtual, tá bom? Vamos lá para a página 21, onde fala sobre o surgimento da escrita e os primeiros registros. Nós estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo, que foi o tema da nossa aula passada. Nós vimos que a vivência entre povos diferentes, eles vão nos trazendo informações novas e vão nos ajudando a formar novas palavras e criar novos tipos de expressões. Também existem inúmeros sistemas de escrita, que assim como as línguas, elas também passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita, eles precisam ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há pouco mais de 5.000 anos. Olha quanto tempo! Você pode observar nos mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região como que é na atualidade. Então você pode acessar aí o QR Code, onde na primeira imagem você vai ter acesso ao mapa da Mesopotâmia, tá? O mapa de antigamente, como é que era, e você pode explorar com a lupa para ver os detalhes. E depois, acessando o outro QR Code, você vai ver como que é essa região na atualidade, também podendo explorar através da lupa, tá bom? E aí nós vamos passar aí para a página de número 22, que é a última página que vamos trabalhar hoje. Já de cara nós temos uma outra leitura de QR Code que mostra essa imagem, que tem a informação seguinte:
Isso aí é um tablete de argila entalhado, registrado na foto, que foi encontrado na cidade de Kish, na Mesopotâmia, que é o atual Iraque. As inscrições elas foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Então você vai ver esse objeto lá no QR Code e vai aproximar com a lupa para você ver os detalhes. Isso aí era uma mensagem que estava sendo transmitida, mas que são com simbologias completamente diferentes das usuais que nós temos hoje. Acompanhe a leitura comigo. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter o maior número de produtos, vendedores e também de compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas elas se tornaram essenciais, pois elas facilitavam a organização das informações, incluindo a das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela produção. Vamos ver um exemplo bem básico. Imagina que você guardou, por exemplo, um medicamento e alguém está precisando desse medicamento e não sabe qual é o medicamento necessário naquele momento e você guardou em algum lugar. Essa pessoa vai procurar esse medicamento, chega lá, tem vários. Ela não consegue identificar qual que ela precisa naquele momento. Então, como hoje nós temos a escrita lá na embalagem do remédio, né, do medicamento, ele tem o nome. Mas antigamente, como não existia, para ficar até de uma forma mais organizada, menos perigosa e que de fácil percepção, eles foram criando símbolos, né, que eram os pictogramas que estavam representando cada coisa, né? Então, com isso, eles começaram a fazer registros de leis, por questão de organização, né? Por coisas que eles podiam estar registrando e com isso eles tinham uma forma de passar para outra pessoa, né? Por exemplo, eu não precisava estar lá para falar, né? Uma lei, por exemplo, né? Eu não precisava estar presente para dizer uma lei, eu podia deixar o registro através da escrita, né? Do pictograma e esse registro poderia ser facilmente interpretado por todas as pessoas que passassem nesse determinado local, sem a necessidade de eu me fazer presente o tempo todo para passar essa informação, né? Antigos registros da escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais, eles continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Então tudo isso era registrado, né? Ele tinha uma forma ali peculiar de cada comerciante fazer o seu registro para que facilmente ele pudesse ser identificado. Entre as informações importantes que eram registradas, haviam a quantidade de alimentos e de impostos, haviam também as leis e haviam as histórias a respeito de reis e de deuses, tudo registrado em pedaços de argila. Mais à frente nós vamos estudar como que esses registros eram feitos, tá? De que forma eles eram riscados naquela pedra de argila e nós vamos nos inteirar aos pouquinhos sobre todo esse universo do registro escrito. A escrita usada na Mesopotâmia, ela ficou conhecida como cuneiforme. Olha que palavrinha nova para nós aprendermos. Pois um objeto chamado cunha, que é este objeto aqui, ele era usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila fresca. Então, como eles eram usados transcritos através da cunha, ele começou a ser conhecido como cuneiforme. A cunha, ele era um instrumento usado para gravar os símbolos nos tabletes, assim como está na imagem. Algumas escritas eram gravadas em cilindros, tá? E então esses objetos eles eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa peça. Isso aí geralmente se fazia quando precisava fazer vários registros, registrar a mesma coisa em vários locais, por exemplo, né? Vamos imaginar assim, eu quero colocar um nome
em vários locais. Para eu não ter que ir lá com a cunha e fazer de um por um, eles pegavam cilindros de ferro, eles registravam lá esse pictograma neste cilindro, e esse cilindro eles pegavam, preparavam a argila quando ela ainda estava fresca, ou seja, ainda estava mole, eles passavam com esse cilindro por cima e automaticamente o registro ia ficando naquela peça, né? É o que hoje nós poderíamos dizer que seria fácil você ir lá no computador, digitava e imprimia várias vias, né? Então, ou tirava xerox, né? Fotocópia da folha que você estivesse precisando. Antigamente não tinha esses recursos, eles iam dentro das suas possibilidades criando tecnologias para não deixar de passar essas informações, tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. Você vai realizar aí a atividade da página 20, uma atividade bem simples. E lá na sala virtual nós vamos estar conversando e fazendo perguntas e respondendo com os colegas e tirando nossas dúvidas todos juntos lá na sala virtual.